Meus queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Estamos mais uma vez felizes de poder compartilhar, aprendermos juntos mais um pouco da Palavra de Deus. E nessa feita eu gostaria de falar a respeito de uma passagem que se encontra no capítulo 23, ou melhor, no capítulo 22 do Evangelho, segundo escreveu Mateus, no versículo de número 23 até o versículo de número 33. E eu gostaria de falar sobre o engano, o erro, a falha, o não acertar, o enganar-se por não conhecermos as Escrituras. Então, o versículo 23, ele está escrito nesta versão, que eu vou usar, a Nova Versão Internacional, porque ela traz um pouco mais simplificado aquilo que nós queremos falar. Versículo 23 dessa versão está escrito desta maneira: Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele, Jesus, com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, o irmão deste homem deverá se casar com a viúva e gerar descendência para o seu irmão. Havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. E a mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente morreu também a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 será esposa, visto que todos foram casados com ela? Versículo 29. Jesus respondeu: Vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam e nem são dadas em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse a vocês? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isto, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Ora, nós temos aqui uma classe de judeus, possivelmente da família dos sacerdotes, também de famílias abastadas, que a Bíblia nos apresenta como saduceus. E o interessante é que esse é o segundo de 3 debates que Jesus tem neste capítulo 22. Você vai ver o primeiro parte, ele vai discutir com os fariseus, depois agora ele debate com os saduceus, e depois ele volta com os herodianos e fariseus novamente, quer dizer, acerca de discussões. Porém, o que eu gostaria de frisar é esta questão. Quando não conhecemos as Escrituras, e Jesus disse isso para eles: errais, uma versão mais, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Ora, nós notamos algumas particularidades já nos primeiros versículos. Vejam que os saduceus, eles querem conversar com Jesus Cristo acerca de algo que eles não acreditam, porque esta seita não acredita nem na ressurreição, nem nos anjos. Uma particularidade. Nós vamos ver também que eles não queriam aprender e não queriam entrar no entendimento com Cristo. Eles simplesmente queriam criar polêmicas, tentar fazer armadilhas, tentar criar armadilhas para ver se conseguiriam confundir Jesus Cristo em alguma coisa, pegá-lo, vamos dizer assim, no contrapé em alguma coisa concernente àquilo que Jesus ensinava. Eles disseram que Moisés disse
Mas eles não criam, eles não acreditavam. Então não era uma questão de aprendizado, não era um debate, mas uma questão teológica. Uma questão teológica, em que Cristo, obviamente, ele vai dizer para eles, eles colocam também nessa questão uma coisa exorbitante, né? Uma mulher, 7 irmãos, os 7 morrem sem deixar descendência e, por final, ela acaba também, a mulher, falecendo. Então, nós vemos que são racionalistas, né? Pessoas que não têm a intenção de aprender. Pelo contrário, o que é uma pessoa racionalista, né? O racionalismo é uma forma de considerar as coisas, sobretudo as intangíveis ou abstratas, só pelos dados da razão, fazendo da abstração do abstração de qualquer suposta autoridade. Então, vejam bem, eles partem de um pressuposto. Veja bem que aqui eles pegam um exagero, 7 maridos e os 7 morrem. Como nós dissemos aqui, o racionalista ele vai partir, o racionalizar, ele tenta explicar alguma coisa a partir de modos falsos. Quer dizer, no caso aqui é esse exagero, é quase um delírio. Eles trazem uma ideia, eles querem criar uma polêmica, e nos dias de hoje não é diferente, né? Quantas pessoas chegam até nós e eles trazem aí questões que nada mais são do que armadilhas. Essa questão do não conhecer as Escrituras vale tanto para as pessoas que trazem, vamos dizer assim, estas ideias errôneas, né? Nas versões mais novas, nós traremos aqui alguns pensadores, alguns comentários de nomes conhecidos, né? Você erra sem conhecer as Escrituras, outros dizem, vocês erram sem saber as Escrituras. E essa questão ela é dupla, é uma mão de duas vias, uma via de duas mãos, vamos dizer assim. Erra-se tanto aqueles que supostamente querem conhecer, mas na realidade não querem tão somente discutir ou criar motivos para celeumas, para discussão, e também erra aquele que quer defender e não sabe. Então nós temos aí o erro de não conhecer a Escritura, tanto daquele que não quer conhecer, porque ele simplesmente colocou no coração que ele não deseja aprender nada a respeito de Deus nas Escrituras, e aqueles que querem aprender, mas se mantêm distantes aí, arredios e até, vamos dizer assim, quase que inimigos da leitura bíblica. Dos dois modos nós vemos. E quando o Senhor Jesus Cristo disse para eles que eles erram nessa questão, quer dizer que eles se perdem. Muitas vezes as pessoas se perdem em delírio. Nós vemos aqui um exagero, um delírio, que os saduceus chegam para tentar uma armadilha, né? E eles chegam e até citar. O interessante é que eles citam Moisés. Por que eles citam Moisés? Porque as escrituras para os saduceus elas eram tão somente o Pentateuco. Eles só acreditavam naquilo que o Moisés havia escrito, havia dito, havia recitado, havia escrito para eles. Então, quer dizer, era Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Eles só acreditavam nisso. E Jesus Cristo, ao invés de ficar debatendo com eles, vamos fazer uma introdução, ao invés de ele ficar apresentando profetas e livros poéticos ou qualquer parte das Escrituras, ele simplesmente pega um dos escritos principais de Moisés, que eles adotavam como sendo a única escritura que eles aceitavam como regra de fé e de prática, e lançou sobre eles: olha, vocês se dizem seguidores de Moisés, seguidores, aceitadores de todas as palavras que Moisés deixou escrito, mas Moisés disse isso. Nós vemos aqui o Senhor usando essa questão, e eles também usam, porque Moisés disse. E Jesus Cristo, obviamente, não tem por que debater ou não tem por que discutir, mas ele vai na questão, ele vai explicar aos saduceus. E o interessante é o versículo 29, quando ele diz assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. São duas coisas que nós vemos nestes
11 versículos, 10, 11 versículos que nós lemos do 23 ao 33. Então, o problema de querer se entender a palavra de Deus, obviamente, nós sabemos que a palavra de Deus ela é sobrenatural, ela é a palavra inspirada, né, pelo Espírito Santo por Deus aos homens. Cerca de 40 homens foram inspirados por Deus a escreverem as Sagradas Escrituras e por cerca de 1.600 anos, cerca de 1.600 anos, porque o cerca de, porque é uma data e data, é difícil nós batermos o martelo. Mas veja bem, o Senhor Jesus Cristo ele vai agora explicar para eles. E o interessante é que o Senhor ele usa as próprias palavras, a crença, o que eles davam crédito, no que eles colocavam suas credibilidades. O Senhor usa isto para que eles não tenham. Tanto é que o último versículo diz: ouvindo isto, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Veja bem, não é tão difícil, não é muito fácil, mas também não é tão difícil você conseguir, a partir do momento em que você tem um mínimo de conhecimento das Sagradas Escrituras. Então vejam bem, a primeira coisa interessante é que o Senhor responde a eles isto. Então tem a história, eles vêm com um questionamento e eles colocam a pergunta: de quem ela será a esposa? Sendo que eles entram numa questão de que eles não acreditam. O versículo 1 já diz assim, olha, dizem que naquele mesmo dia os saduceus dizem que não haver ressurreição, mas eles querem saber se na ressurreição de quem seria aquela mulher. Então, vejam bem, eles estão zombando na questão da ressurreição, eles estão brincando com a questão da ressurreição, e segundo, eles não conhecem o poder de Deus, o que Deus pode fazer. Então nós veremos aqui quais eram os erros dele. Então nós temos aqui um comentário de Calvino, nós temos um comentário de Scofield, nós temos um comentário de Albert Barnes, temos o comentário de Joseph Benson. Então, nós fomos colhendo, preparamos, montamos e vamos ver o que conseguimos fazer. Então, a primeira coisa que nós vemos, João Calvino, ele vai comentar, Calvino, reformador, obviamente, também um teólogo francês, né? Ele, em Mateus 22, 29, ele coloca assim, ó, você erra sem conhecer as Escrituras. Veja, embora Cristo ele se dirija, segundo Calvino explicando, se dirige aos saduceus, esta reprovação se aplica também o quê? E geralmente a todos os inventores de falsas doutrinas. Ora, veja, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós temos a tendência de concebermos falsas doutrinas, de entendermos erroneamente e aplicarmos isso no nosso dia a dia e até transmitirmos. Isso nós chamamos de falsa doutrina, quer dizer, um falso ensino. O falso ensino ele vem segundo Calvino, da não familiarização com as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque Deus dá a conhecer claramente a sua vontade através do quê? Das Sagradas Escrituras. A única revelação que nós temos da vontade de Deus é através da sua palavra. Obviamente que existem momentos que Deus se revela de maneira especial, mas há momentos. Porém, a forma clássica, a fórmula corriqueira de Deus se apresentar a nós é através das Escrituras. E a partir do momento em que nós não temos esta familiaridade, nós não temos este achego, nós não temos esta intimidade com as Escrituras, nós somos alvos, nos tornamos alvos fáceis de criadores de falsas doutrinas. Por isso Calvino diz assim, apesar de Cristo estar se dirigindo especialmente aos saduceus, essa reprovação não fica somente lá no campo ou somente restrita a esta classe de pessoas. Não, ela vai a todos aqueles que têm a função, que têm a vontade de ensinar, de explicar, de pregar, de transmitir. Porém, nós precisamos ver que a primeira coisa que nós temos que ter em nós é a familiaridade com o quê? Com as Escrituras. Porque Deus se revela, ou a vontade de Deus ela é revelada claramente
para cada um de nós através das Sagradas Escrituras. Porém, aquele que não tem esta familiaridade, não tem este achego, não tem esse desejo de aprender as Sagradas Escrituras, ele tem a tendência de se transformar aí num inventor de falsas doutrinas. Por quê? Porque ele não conhece a doutrina verdadeira, ele não conhece a história das Escrituras, ele não conhece bibliologia, ele não conhece eclesiologia, ele não tem costume com as doutrinas sistematizadas, ou a doutrina sistemática, onde nós vemos aí todas elas dispostas de forma mais inteligível, de forma mais correta, de forma onde nós temos aí todo o assunto dividido. Então, bibliologia faz parte da teologia sistemática, cristologia, teologia, você tem a martiologia, você tem a pneumatologia ou paracletologia, alguns chamam a doutrina do Espírito Santo de paracletologia, outros de pneumatologia, por causa do ar, né? Pneuma, e assim nós vamos vendo. Bom, para uma aula, para que esse vídeo não se torne muito extenso, eu gostaria de me restringir somente às palavras que foram ditas por este comentarista. Então, primeira coisa, meus queridos irmãos, quando nós erramos não conhecendo as Escrituras, por quê? Porque Deus se revela claramente através das Escrituras. Não tendo esta familiaridade, nós vamos lê-la e vamos entendê-la a bel prazer, ao nosso bel prazer, a nossa vontade. Nós tentaremos amoldar a Escritura, aquilo que está escrito, as Escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, aquilo que pensamos, aquilo que achamos. Ora, e nós não vimos ainda uma escola de axiologia, eu ainda não encontrei a matéria pensologia dentro da doutrina sistemática. Então, vejam bem, a primeira coisa que eu digo é que se nós não, essa familiaridade, essa falta de familiaridade com as Escrituras, ela é a fonte da causa de todos os erros, Quando nós olhamos, né, para a história da igreja, agora sim, isso não somente da igreja verdadeira, da igreja que vai morar no céu, que não tem placa, mas de toda a história da igreja, desde o seu princípio, nós vamos ver que todas as heresias, elas são inventadas, apesar de, nós vamos ler aqui num dos comentários trazidos por Scofield, a maioria das vezes são pessoas que até têm um contato, não tem conhecimento de Deus, mas tem um contato com Deus, tem contato com a Bíblia, tem contato com as Escrituras, porém não tem familiaridade, e também não tem intenção. Então vejam bem, erramos quando nós começamos a querer entender as Escrituras sem termos uma determinada familiaridade com ela. E como é que eu tenho essa familiaridade? É examinando as Escrituras todos os dias, todas as horas, todos os momentos que eu tiver um momento. Eu tenho que criar o hábito, não como um mero costume, mas o hábito, assim como eu tenho o hábito de tomar o café da manhã, o almoço e a janta, também de ter um contato com as Sagradas Escrituras. Então, João Calvino, ele comenta este versículo desta forma, né? Que não é somente para os saduceus que o Senhor está dizendo, vocês erram, vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras, mas também trazendo para os nossos dias, nós vemos que a maioria das falsas doutrinas, das heresias, das coisas que comprometem a espiritualidade e o contato da igreja com Deus, provém do quê? Do nosso distanciamento, da não familiaridade com as Escrituras. Porque é aqui nas Escrituras que Deus revela claramente. Por isso, na Reforma, os reformadores, um dos 5 pontos da Reforma é só a Escritura, somente as Escrituras, ou sola Escritura. Quer dizer, somente as Escrituras. Tudo aquilo que eu devo aprender, tudo aquilo que eu devo adquirir e transmitir, somente deve estar contido nas Sagradas Escrituras. Vamos mais adiante, errais não conhecendo as Escrituras. Então, Scofield diz mais ou menos assim, que Jesus dá uma resposta, a resposta de Jesus a 3 incapacidades de racionalista. Veja, o racionalista é aquele que tenta entender tudo pela razão. Veja, o nosso culto é um culto racional,
mas o entendimento das Escrituras, ora, irmãos, majoritariamente ela é sobrenatural, ela é espiritual, a partir, já começa pela sua inspiração, pela sua revelação, por aquilo que ela nos apresenta, quem ela nos apresenta, e nós não vamos conseguir chegar a um determinado entendimento pela razão. Existem coisas que a própria Bíblia nos diz que Deus criou, chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Então, muitas vezes nós vamos até, e nós vamos ver isso aqui, nós vamos até as Escrituras tentando interpretá-la, conhecê-la racionalmente. Ora, aí existem passagens, meus queridos irmãos, que elas são de difícil compreensão. Pedro, quando ele cita o nosso irmão Paulo, ele diz as Sagradas Escrituras, e muitas vezes até coisas de difícil entendimento. Quando Pedro vai falar de Paulo, dos escritos de Paulo, das epístolas de Paulo, ele reconhece que há passagens que existe uma determinada dificuldade de entendimento. Obviamente, né, a formação, o entendimento de Paulo, que já vem também de uma classe, quando ainda judeu, fariseu, de fariseus, quando ainda não cristão, não convertido, Paulo tinha uma base extremamente sólida a respeito do judaísmo. Então ele vem para Cristo e agora ele vai aprender a base da graça, da salvação em Cristo Jesus. E Paulo vai escrever conforme ele entende, ele se expressa. E Pedro diz algumas coisas são de difícil entendimento. Porém, não é de impossível entendimento. Por quê? As coisas mais difíceis, o que nós vamos fazer? Todas as coisas eu tenho que estar em contato com aquele que revelou as Escrituras. É o único livro que eu consigo ler com o autor dele do meu lado. É o único livro que eu consigo ler, que eu consigo ter contato, e o escritor está comigo, está do meu lado, são as Sagradas Escrituras. E as de difícil entendimento, vamos dizer assim, aquelas revelações sobrenaturais, obviamente o Espírito Santo há de me revelar, há de te revelar, se assim for a sua vontade, se assim for o seu querer. Vejam bem, então saímos da declaração, do comentário de Calvino e vamos aqui à resposta que, segundo Scofield, o Senhor Jesus Cristo dá a estes racionalistas, aos saduceus. A primeira coisa que ele fala, que ele transmite aqui para nós, está em Romanos capítulo 1 de Romanos, capítulo de número 1, vamos ver se nós conseguimos ir mais rapidamente, capítulo 1, versículos 21 e 22. Então vamos aqui. Aqui, como eu disse, nós estamos usando a nova versão internacional. Veja assim, primeira coisa que ele fala destes homens é o auto-engano. A partir do momento em que os saduceus, eles tentam entender determinadas passagens da Escritura, principalmente esta, que eles levantam a questão do levirato, de levir, né, do latim cunhado, quer dizer, era um costume de outras nações antes dos judeus. Porém, nem as outras nações, e praticamente em Israel, já não se usava mais isso, já não se usava mais a questão, não era tão difundida a questão do levirato. Quer dizer, o falecido morria, ele não deixava geração, ele não tinha filhos, então o seu irmão tinha que tomar o seu lugar e ter descendências para o seu irmão, vamos dizer assim. Então isso é chamado da lei do levirato de Levi, que quer dizer cunhado. Então vamos lá, né? Algumas, nós vamos ver em alguns dicionários esta questão. Vejam, a primeira coisa que Scofield levanta em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 22, é que os racionalistas, eles vivem um auto-engano, eles são enganados. Por que está escrito assim na palavra do Senhor? Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos. Então vamos lá, o auto-engano, por quê? Tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Antes, seus discursos se desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A partir do momento em que nós tentamos entender determinadas coisas de uma forma racionalista, racional, ou racionalizar demais as coisas, como era o caso aqui, nós acabamos vivendo no auto-engano. Vejam bem, conheceram a Deus, mas não glorificaram. Veja, que não são pessoas ignorantes acerca de Deus, da existência de Deus, da palavra de Deus. Eu disse que os saduceus, eles acreditavam, tinham como regra principal de suas vidas os escritos de Moisés, o Pentateuco. Quer dizer, não eram pessoas ignorantes de tudo, porém, a forma de interpretação, de entendimento, estava errada. Estava errada. Por quê? Porque eles tentavam racionalizar, vamos dizer assim, tentar entender de uma forma humana determinadas coisas. Então ele está aqui, tendo conhecido Deus, dizendo, vamos resumir, vamos emendar, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Então vejam bem, a primeira coisa, a primeira incapacidade, vamos dizer assim, entre as três incapacidades, a primeira do racionalista é o auto-engano. Existem pessoas que vivem enganadas, eles acham que estão certos, eles acreditam naquilo que eles pensam como sendo correto, como sendo certo, mas na realidade, quando se passa por um crivo, quando se examina a sua doutrina, a sua maneira de pensar, ela não resiste ao escrutínio, vamos dizer assim, a um escrutínio mais aprofundado. Elas não resistem porque não passam de enganos, porque é uma interpretação, eles tentar explicar alguma coisa a partir do quê? De motivos falsos, de motivos errados. A segunda, que Scofield fala, ele coloca aqui que outro defeito, outra incapacidade do racionalista é a ignorância do conteúdo espiritual das Escrituras. Quando você procura racionalizar, você se esquece dessa parte, quer dizer, o conteúdo espiritual. Livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, o versículo de número 27, Scofield diz assim: o povo de Jerusalém e os seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que lhes são lidas todos os sábados. Veja que coisa impressionante, né? Outro problema é não conhecer o quê? Vamos lá, o conteúdo espiritual. O que Lucas, o médico Lucas, ele deixa relatado no livro dos Atos dos Apóstolos, que o povo de Jerusalém, os seus governantes, não reconheceram Jesus, mas, contudo, ao condená-lo, eles cumpriram as palavras dos profetas. Veja que coisa, que são lidas todos os sábados. Para quem? Para eles mesmos. Porém, todos os sábados das sinagogas eram lidas palavras referentes, alusivas, representando, trazendo sombra de quem? De Cristo. Porque, logicamente, eles liam o Antigo Testamento. Como diz o escritor aos Hebreus, que são sombras do futuro, vamos dizer assim. Elas traziam, elas representavam, elas projetavam Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua geração virginal, milagrosa. Veja, são coisas que você não vai entender. O racionalista não consegue conceber. A mente do racionalista, ela entra em parafuso. Por quê? É um conteúdo espiritual das Escrituras. Então, o problema aqui está na ignorância deste conteúdo, desta parte, deste cerne das Escrituras, que só se discerne, que você só consegue entender espiritualmente e espiritualmente. Porém, o racionalista ele não vai conseguir. Por quê? Tudo tem que ter uma explicação racional, tudo tem que ter uma explicação, vamos dizer, científica, lógica. E nós sabemos que muito, 90% ou mais das Escrituras, você vai ter que receber pela fé, que nós veremos mais adiante. Você vai ter que entender pela fé.
Existem momentos, nós vemos a chamada de Abraão, nós vemos a conversão, vamos dizer assim, a aproximação no chamado de Isaías. Nós vamos ver momentos na Bíblia que nós, racionalmente, nós não entenderíamos, nós não entenderemos. Quando Ágabo, ele chama Paulo, ele pega o cinto de Paulo e ele profetiza que o dono daquele cinto, daquela cinta, ele seria preso e também morto em Jerusalém. Todo mundo começa a chorar, pedindo para Paulo não ir. Veja, eles não conseguem conceber a ideia de Paulo, mesmo Paulo sabendo que iria sofrer um martírio, ele ia mesmo assim. Ora, quando Pedro chama a atenção de Cristo, ele diz para ele, não, Senhor, não te faças tal. E Jesus Cristo usa aquela célebre frase, para trás de mim, Satanás. Logicamente que ele está falando com aquele que está soprando aquele tipo de ideia nos ouvidos de Pedro, né? Ele fala assim, para trás de mim, Satanás, porque você cuida das coisas da terra. Eu não vim para isso, eu vim para cuidar das coisas do meu Pai. Então os homens não entendem. Quando Jesus Cristo vem, os judeus esperavam um guerreiro, um Davi, um dos grandes reis, um representante que se assentasse num cavalo de guerra e derrubasse os romanos e devolvesse a glória a Israel. Quer dizer, era um pensamento que nós vamos ver aqui num dos comentários que ele vai falar sobre isso. Então vejam bem, eles eram ignorantes quanto ao conteúdo espiritual das Escrituras. Então, todas as vezes que um momento se tornava incompreensível para eles, inconcebível, eles simplesmente rejeitavam, cobravam, chamavam a atenção. Por quê? Porque não tinham um conhecimento do conteúdo espiritual. Ora, o racionalista, aquele que gosta de racionalizar tudo, de arrazoar tudo, de encontrar um entendimento lógico, racional, humano, ele nunca vai conseguir. E é por isso que o povo de Jerusalém, os seus governantes, eles não conheceram Jesus. Mas ao condená-lo, eles sem querer, veja que coisa, que ironia, mesmo sem querer, sem saber, eles estavam cumprindo as Escrituras que eles ouviam todos os sábados, mas eles não conseguiam conhecê-los. Por quê? Porque as suas mentes eram mentes racionais, não eram mentes espirituais. Eles não conseguiam entender o conteúdo espiritual das Escrituras. Ainda Scofield, ele usa em 2 Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, no capítulo de número 3, aqui são bastantes versículos, do versículo 5 até o versículo 9, pois deliberadamente eles se esquecem de que pela palavra de Deus os céus já existiam há muito tempo, de que a terra foi formada da água e pela água. Pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, Noé. No entanto, agora, pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem são reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Amados, não se esqueçam disto, um dia com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao entendimento, ou cheguem ao arrependimento. Então vejam bem, o versículo 5 ele diz de novo, eles deliberadamente se esquecem, quer dizer, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra, é por isso que Jesus disse, vocês erram não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós vemos aqui que eles voluntariamente ignoram isto que o que nós acabamos aqui, que pela palavra de Deus os céus já existiam. Quer dizer, é a questão aqui que os saduceus levantam, nós vamos explicar mais à frente, a questão do levirato. Obviamente é outra coisa que você não vai entender racionalmente. Mas como é que pode? Eu nunca faria isso, eu nunca faria aquilo. Ora, existem coisas. Quando você lê o livro do profeta Oséias, tem pessoas que alguns ficam escandalizados, outros ficam boquiabertos, outros a entender aquilo ali. Interessante. Outra feita, a esposa do profeta vai morrer. O Senhor disse ao profeta, se eu não errar, Ezequiel, ele diz assim, eu vou tirar a alegria dos teus olhos. Ele disse, eu vou recolher a sua esposa e você não vai chorar. Ou foi a Jeremias?
você não vai chorar, porque eu tenho uma mensagem para Israel. Então veja, quem olha, quem vê essa passagem, ele vai ficar preocupado, ele diz, mas como assim? Vai recolher a esposa e não pode chorar. Então existem coisas que nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque os saduceus, eles não acreditavam na intervenção do poder divino, né? Nós podemos chamar de milagres. Deus pode intervir, fazer o que Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. Ele pode fazer tudo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Então Ele pode fazer todas as coisas. Vejam bem, porém, na mente dos saduceus e daqueles que trazem essa questão racionalista, até cristãos nos nossos dias, eles não vão conseguir entender este tipo de coisa. É ilógico, é irracional para determinadas pessoas algumas exigências, alguns pedidos de Deus para cada um de nós. Então veja aqui, o versículo 9 ele diz aqui, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns até por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então vejam bem, outra questão aqui, a última parte que nós separamos de Scofield, é que a pessoa, o racionalista, a pessoa que quer entender Deus, entender as Sagradas Escrituras racionalmente, ele não consegue acreditar em milagres. Vamos lá, intervenção do poder divino, vamos chamar de milagres. Ele não consegue entender, é inconcebível para alguns até ditos cristãos, e vou além, obreiros, pregadores, pastores, homens que estão ali para instruir, já não conseguem mais acreditar, né? Estão descrentes nas intervenções do poder de Deus, no que Deus pode fazer. Ele tanto pode controlar, ele pode resolver, ele pode consertar a situação e deixá-la do jeito que ele quer. Sem, contudo, nos transformar num robô, num autômato. Alguns até, né, vê aquela eterna não, né? Aquela quase que imortal discussão, né, do livre-arbítrio, do isso, do aquilo outro, né, daquilo outro. Então nós precisamos sempre, não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando aqui a questão de que, não conhecendo as Escrituras, nós passamos a desacreditar. Não acreditamos mais na intervenção do poder de Deus na terra. Alguns de nós já acreditam até que Deus é um Deus distante. Ele criou todas as coisas e largou aí ao bel prazer. Se virem aí e o último apaga a luz, passa a chave na porta e vai embora. Não é assim. Deus, na sua soberania, ele continua no controle de todas as coisas. Nada foge ao controle, tanto coisas para nós pensadas como ruins, tanto quanto boas. Deus está no controle de tudo. Tudo está sob o controle de Deus. Deus não perdeu o controle de nada. Deus continua controlando todas as coisas. Outro erro dos saduceus, segundo Albert Barnes, ele diz assim, vocês erram sem saber. Por quê? Porque os saduceus, eles deveriam ter acreditado como estava sendo sido explicado, como estava sendo ensinado, como era a doutrina. Porém, o que eles fizeram? Eles acrescentaram uma doutrina absurda de que as pessoas devem viver ali, quer dizer, no céu, como vivem aqui. Confundem as coisas. Veja, eles falaram assim, de quem ela vai ser mulher? De quem ela vai ser a esposa? Dos 7? Todos casaram. Aí Jesus Cristo explica, olha, no céu não se casam e nem se dão em casamento, serão como anjos. Então vejam bem, o erro deles aqui era o quê? Eles não conseguiam entender essa lógica, essa questão de que no céu nós seremos transformados, o nosso corpo é transformado, todo o nosso sistema de vida, de pensamento, toda a nossa será transformado. Não ficaremos sem sentimentos, não é nada disso. Tanto é que o rico conversa com Abraão e pede para Lázaro. Veja, há uma lembrança, nós não teremos a memória apagada, porém o sentimento humano, esse egoísmo humano, esse egocentrismo humano que hoje
inteira nas nossas vidas não vai existir mais. Seremos transformados, teremos um corpo igual ao de Cristo, seremos como os anjos. Aqui no caso, não se casam e nem se dão em casamento. Tá bem? Então, por isso, o mesmo número de anjos que foram criados, o anjo também é uma criatura, logo ele é imortal, ele não é eterno, mas ele teve um princípio, foi criado por Deus, eles foram criados por Deus. Então, vejam bem, serão como os anjos, né? Não se casam e nem se dão em casamento. Então, os saduceus, eles simplesmente fizeram o quê? Por não entenderem um conteúdo, como disse aqui Scofield, um conteúdo espiritual das Escrituras, eles simplesmente fazem o quê? Eles acrescentam algo para que torne concebível, para que, segundo eles, torne razoável aquele tipo de coisa, aquele tipo de ensinamento. Então eles vão fazer o quê? Essas pessoas vão fazer o quê? Veja que lá Calvino diz o quê? Que a não familiaridade com as Escrituras gera o quê? Gera criadores de falsas doutrinas. Porque a familiaridade com as Escrituras, ele disse, é o quê? É a forma de Deus se revelar. Né? Ele diz aqui, ele se dá a conhecer claramente, ele se mostra, ele se revela a nós através das Sagradas Escrituras. Então vejam bem, os saduceus, por não entender, eles simplesmente acrescentam às Escrituras alguma coisa para que ela torne, segundo o racionalista, palatável, crível e uma infinidade de coisas. Então vejam bem. Então duas coisas. A outra, isso também é costume do quê? Dos inimigos de Deus, da palavra, dos inimigos da Escritura. Eles fazem o quê? Eles acrescentam alguma coisa para depois chamar de absurdo. Mas veja que não foi Jesus quem propôs a parábola. É uma história, né? É um conto. 7 homens, uma mulher, os 7 morrem, depois a mulher morre, de quem é? Quer dizer, eles criaram alguma coisa, eles acrescentaram essa escritura. O que eles fazem com isso? Eles ridicularizam a doutrina bíblica da ressurreição. Os saduceus aqui, eles ridicularizam, eles colocam em descrédito, eles zombam, porque já no versículo 23 diz que eles não acreditam na ressurreição, não acreditavam em anjos, eles não acreditavam no escopo espiritual, vamos dizer assim, das Escrituras. Então eles ridicularizam as Escrituras, fazendo o quê? Acrescentando a ela, e depois chamam de absurdo. Eles mesmos acrescentam e eles mesmos criticam. Mas não foi Cristo quem fez isso. Então vejam bem, o problema todo é este. Então, segundo Barnes, os saduceus deveriam ter crido nas Escrituras como ela era pregada e não acrescentarem uma doutrina absurda. E a segunda parte é que, acrescentando esse absurdo, esse exagero a uma doutrina, eles estão o quê? Ridicularizando a doutrina bíblica da ressurreição. Eles estão zombando. Eles não estão meramente fazendo conta que não, eles estão brincando. Né? Lembra quando eles cobrem o rosto na noite em que Cristo ele é julgado? Ele é julgado, num determinado período, os soldados cobrem a cabeça de Cristo e diz para ele, profetiza, já que você é profeta, quem é que está te batendo? Né? Jesus poderia dizer, é você, fulano de tal, é você, mas Jesus Cristo não ia entrar nesse circo, né? Nesse circo, nesta brincadeira, nesta chocarrice, nesta zombaria. Simplesmente como ovelha muda, ele é conduzido ao matadouro. Ele vai à cruz sem abrir a boca, Isaías diz no capítulo 53. Tá bem? Então, os saduceus deveriam acreditar nos nossos dias também. Muitas vezes nós queremos colocar adendos, né, interpretações, ilustrações da nossa cabeça para que a gente consiga aceitar determinadas coisas. Ora, meu amigo, quer aceitar determinadas coisas que você não consegue compreender, peça sabedoria a Deus. Tiago diz que tem em abundância e não lança no rosto, ele não lança em face. Ele nunca vai jogar na nossa cara que nós éramos ignorantes e que ele nos deu sabedoria. De maneira alguma. Se você não consegue entender alguma coisa, peça
peça sabedoria a Deus, fale com Deus, converse, ore, fale com o Espírito Santo. Ele vai te revelar, com certeza, se você tem realmente necessidade, desde que não seja uma brincadeira como era dos saduceus. Então vejam que é a maneira dos inimigos zombarem das Escrituras, na verdade é fazer o quê? É tentar ridicularizar as Escrituras, acrescentando a ela o que ela não diz e depois ainda acham um absurdo. Eles acrescentam e eles mesmos reclamam. Então, vamos mais adiante. Por que nós erramos não conhecendo as Escrituras? Mateus 29, 22, de 29 a 30, Benson diz assim: Jesus respondeu: errais não conhecendo as Escrituras, que afirma claramente um estado futuro e nem o poder de Deus, que criou o Espírito, tanto quanto a matéria, e pode preservá-lo quando o corpo é dissolvido. E também pode levantar o corpo do pó e torná-lo imortal. Esta é uma doutrina bíblica totalmente esclarecida aos crentes que tem por base regra de fé e prática sagradas escrituras, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Então ele fala aqui que ele não consegue conhecer as escrituras, né, que mostram um estado futuro. Aqui eles estão perguntando no futuro de quem elas, na ressurreição, lá no futuro, Moisés disse, de quem elas vão ser esposas. Então eles não sabem nem a vida, não conhecem nem a vida terrena e nem a vida futura, né? Nem a vida espiritual e nem a vida material. Eles estão falando de algo que eles desconhecem. Então Benson, ele diz isso aqui, que as Sagradas Escrituras, elas afirmam claramente um estado futuro. Então eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus que criou tanto o corpo quanto a matéria, ou a matéria quanto a alma. Quer dizer, o corpo e a alma, tá bem? Então veja, quando a pessoa ela não conhece, o que ela faz isso? Ela começa a ter ideias erradas. Vocês erram, está escrito aqui. Vocês se perdem nos devaneios. Uma dos adjetivos aqui do dicionário quanto a errar é perder-se em, quer dizer, em devaneios, em delírios, e começam aí não somente a pensar, a formular, mas também a falar, né, a verbalizar as suas heresias. Então, quando as Escrituras estão nos ensinando quanto à criação do homem, o homem é matéria, que volta à matéria, quer dizer, a terra, ao pó, e é espírito, que vai se apresentar diante de Deus para viver a eternidade. Então, tudo isso aqui, Deus tem o poder. Enquanto o corpo se decompõe, Paulo diz ainda que esta casa terrena ela se desfaça, contudo, o interior se renova de dia em dia. Nós somos transformados de fé em fé, de fé em fé. E vamos mais adiante, quando ele diz assim, que essas pessoas que, como os anjos, né, não é que os anjos alcançaram, já foram criados nesse estágio. Então, os homens, os seres, alcançaram esse estado incorruptível e imortal, obviamente, será depois da morte, na ressurreição, no estado que eles estão perguntando. O casamento e a procriação de uma prole não eram mais necessários para continuar a espécie ou manter a população do mundo espiritual. Quer dizer, era totalmente ridícula a questão deles. Por quê? Porque eles queriam viver lá como vivem aqui. E lá, obviamente, não vai haver a questão da procriação, do aumentar o número de seres celestiais, ou povoar o céu. Nós fomos feitos para povoar a terra, e mesmo assim, né, com parcimônia, porque são mais de 8 bilhões de seres humanos, você não foi chamado para povoar a terra sozinho. Existem muitos que podem te ajudar a fazer isso. Não é à toa que nós chegamos aí à marca de mais de 8 bilhões de seres humanos. Então vejam bem, eles não conseguem entender. Por quê? Eles não conseguem entender nem o estado futuro, que é revelado nas Escrituras, lembra a familiaridade com as Escrituras, tanto quanto também o quê? O poder de Deus, que é o Criador do homem, tanto da matéria quanto do espírito. Né? Deus forma o homem do pó da terra, o Espírito Santo
sopra em suas narinas e ele passa a ser chamado de alma vivente. Então, os dois, já falei sobre tricotomistas e dicotomistas, não vamos entrar nessa questão porque não é o mérito agora da questão este. Mas a questão do conhecer, errar ao não conhecer as Escrituras. Vejam bem, é tanto errado para o lado de lá, quanto errado para o lado de cá. Por quê? Aquele que se propõe a defender, o que ele tem que ter? Manejar bem, como Paulo disse a Timóteo, não tendo que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Nós precisamos aprender, pelo menos nos esforçar a chegar ao máximo, o nosso limite, para conhecermos a palavra de Deus. Né? E, encerrando, tem uma conclusão aqui em Mateus 22, 29, 3 lições que nós aprendemos, que cada geração, cada cultura, ela tem o quê? Ela tem o seu ponto de vista do céu e da vida eterna, ou de outras doutrinas. Então, cada período, cada geração, cada cultura tem uma visão, tem uma cosmovisão das doutrinas, no caso aqui a vida eterna, mas de todas as outras doutrinas das Escrituras. Vejam bem, e geralmente as culturas, as gerações, elas tendem a se espelhar em quê? Em apoiar em quê? Nas imagens e experiências da vida presente, quer dizer, do momento. E nem sempre, obviamente, nós sabemos, a palavra tem passado, presente e futuro. Existem coisas que foram escritas lá no passado, foram relembradas no tempo presente, no tempo que nós estamos, e terão seu cumprimento no futuro. Então nós temos que entender isto também. Porém, muitas vezes nós queremos entender, ter um ponto de vista das Escrituras no tempo que nós estamos vivendo, a cultura que nós vivemos, o meio que nós estamos vivendo, a geração em que nós vivemos, e não é assim. Por que não é assim? Porque nós não podemos, a segunda lição nós não podemos enquadrar ou emoldurar uma doutrina, a eternidade, com as nossas ideias, e nem entender a Deus em termos humanos. É óbvio que foge a todo entendimento, como diz as Escrituras. Foge a todo entendimento. E nós não podemos emoldurar a doutrina, as doutrinas bíblicas, no caso aqui a eternidade, e nós não podemos engessá-la, vamos dizer assim, dentro do quê? Das nossas ideias, e nem entender a Deus em termos humanos, porque não tem como explicar, não há como explicar Deus em termos humanos. Então nós precisamos tomar cuidado com isto também. Por último, muitas vezes nós estamos preocupados em entender como são as coisas futuras, o céu e tal, e nos esquecemos que nós precisamos, muito mais do que isso, nos atentarmos ao nosso relacionamento com Deus, a nossa vida espiritual com Deus. Muitas vezes nós nos preocupamos com coisas, vamos dizer assim, com determinadas áreas que não são tão relevantes quanto ao nosso relacionamento com Deus. Apesar de serem áreas teológicas que nós nos preocupamos, mas não são tão prioridades quanto o nosso relacionamento com Deus. E quando nós entendemos isso através do conhecimento das Escrituras, nós vamos ver que é muito melhor esse relacionamento com Deus do que nós tínhamos em expectativa, nós tínhamos em mente. Por quê? Porque nós vamos ver que esse relacionamento é um relacionamento paternal. Deus tem um relacionamento paternal conosco, e nós devemos ter um relacionamento filial com Deus, né? Como filhos de Deus, e Deus terá um relacionamento conosco como Pai. Então, muitas vezes, irmãos, nós erramos não conhecendo as Escrituras porque nós nos concentramos mais em saber determinadas coisas. Não é que não são relevantes, só não são prioridades. Entender coisas. Será que eu vou conhecer meu pai? Será que eu vou conhecer minha mãe? Será que eu vou cumprimentar Abraão, eu vou cumprimentar Isaac, eu vou cumprimentar Jacó? Você acha que com Jesus Cristo na tua frente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo na sua frente, você vai ter tempo?
Você vai querer, apesar da eternidade, essa é a sua preocupação. Se você vai apertar a mão de Abraão, de Moisés, de Paulo, de Timóteo, de quem quer que seja, você vai estar no céu, você vai estar na presença de Deus. Então vejam bem, mais do que isso, a ideia que nós devemos ter é do nosso relacionamento com Deus. Aí sim nós vamos ter uma prioridade. Uma prioridade. Qual é a prioridade? É conhecer, é me entregar a este relacionamento. E nós vamos ver que, à medida que nós vamos crescendo neste conhecimento, desta relação com Deus, nós vamos ver que aquilo que nós tínhamos em mente é infinitamente inferior ao que nós vamos conhecer, ao que nós vamos experimentar. Então, erramos não conhecendo as Escrituras, por quê? Porque, vejam bem, primeiro, a nossa tendência é imaginar os céus como nós imaginamos a terra, através da visão de uma geração, de uma cultura, de um determinado momento, de um momento dentro do tempo, nós temos a tendência a fazer aquilo ali. Segundo, nós engessamos as nossas ideias, né, do que em pontos e vistas errados. Por quê? Porque nós consideramos a eternidade com as nossas ideias e queremos entender Deus em termos humanos. Então nós engessamos dentro daquilo que nós temos à mente. E a nossa mente é muito tacanha, o nosso entendimento é muito pequeno, é ínfimo, não encontramos. João, quando vai escrever, ele diz que Deus amou de tal maneira, ele não consegue mensurar. Ele fala assim, as ruas são de ouro, os muros são de jaspe e de cristal, há um rio que corre debaixo do trono do Todo-Poderoso, há uma árvore plantada na beira do rio da vida, lá no céu. É o que chegou mais próximo, mas eu tenho certeza, porque a Bíblia diz assim, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para nós. O que nós temos é só um vislumbre. Paulo diz, eu vejo como por espelho, mas um dia eu verei face a face, eu vou ver como ele é. E nós vamos ver que ele é muito mais bonito, ele é muito mais lindo do que nós imaginamos. Tá bom? Então, erramos não conhecendo as Escrituras, precisamos tomar cuidado. Tá? Para não confundir as doutrinas, para não racionalizar as Escrituras, querer através da razão e quando não entender, acrescentarmos, acrescermos a Bíblia, né, para que ela fique mais inteligível para nós. Não, se não conseguirmos, vamos buscar em Deus e se for a vontade dele, ele vai nos revelar. Amém? Então ficamos aqui, espero ter conseguido, que demora um pouco para embalar, mas eu agradeço a você, que Deus te abençoe e que Deus te dê paz no nome do Senhor Jesus Cristo.